Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos organizar aqui nosso estúdio, nosso cenário. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Nas quintas-feiras, a cada 15 dias nós temos live. E hoje nós vamos falar sobre as oportunidades que a economia circular podem trazer no âmbito de pessoas, de empresas, de governos, no âmbito mundial. Na semana passada nós falamos um pouquinho, na semana passada não, na última live nós falamos um pouquinho do que é a economia circular, de quais os princípios da economia circular. E hoje nós vamos revisitar inicialmente um pouco a estrutura básica do conceito da economia circular e vamos abordar então essas oportunidades. Sejam bem-vindos, boa noite ao pessoal que está chegando aí. Antes de nós entrarmos no nosso assunto das oportunidades relacionadas à economia circular, eu quero trazer, e a gente vai estar divulgando aí nas nossas redes sociais da Sustev, mas no dia 18 desse mês é comemorado, na verdade não é comemorado, mas é tratado como Dia Mundial da Limpeza. Então, esse é o 4º ano consecutivo que nós vamos ter um movimento em relação à conscientização, em relação à destinação correta dos resíduos, dos materiais, do que nós produzimos. Então, são mais de 180 países que estão nesse movimento, são milhões de pessoas envolvidas. Aqui na nossa cidade, aqui em Chapecó, nós vamos ter uma ação no sábado. Nós estamos com uma ação também enquanto movimento ODS em que se mapeou ecopontos para se destinar corretamente os nossos resíduos, o que a gente gera enquanto pessoa, enquanto empresa. Então, eu quero convidar todos vocês para participar desse movimento, para envolver cada vez mais pessoas, para destinar corretamente os nossos resíduos. E até porque esse tema dos resíduos é um dos pilares e está muito relacionado com o conceito da economia circular. E aí, falando um pouquinho mais, trazendo um pouco do que a gente viu na última live, mas recapitulando rapidinho aqui, o que é a economia circular? A economia circular, ela visa dissociar o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico da utilização de recursos finitos. Então, porque se entende que se nós não mantivermos esse nível de crescimento econômico e a utilização de recursos finitos na velocidade em que nós estamos utilizando, vai chegar um momento que não teremos mais esses recursos disponíveis. Então, o principal objetivo da economia circular, a base do conceito da economia circular, é fazer com que os produtos, os materiais, sejam utilizados na sua capacidade máxima, vamos dizer assim. Ou seja, seja utilizado a sua... até a possibilidade, o máximo que for possível daquele produto, seja na utilização dele em relação ao seu objetivo principal, seja recolocando ele no ciclo de vida com uma outra utilidade, mas a base da economia circular, então, é essa busca por utilizar
ao máximo os produtos, os materiais que nós temos disponíveis hoje. E aí, nós vimos na live passada, a estrutura, uma base da economia circular para o desenvolvimento de negócios proposta pela Fundação Ellen MacArthur, que é a estrutura Resolve. A estrutura Resolve, ela tem como pilar, então, regenerar, compartilhar, otimizar, ciclar, virtualizar e trocar. Nós vimos exemplos de cada uma dessas bases, desses pilares da estrutura Resolve, que direcionam para as empresas, para os governos construírem negócios que estejam voltados à economia circular. Mas quando se fala, e o que hoje nós queremos trabalhar e especificar, são as oportunidades relacionadas à economia circular, ao conceito da economia circular, oportunidades essas que nós vamos ver vinculadas a 4 viés. Então, nós vamos tratar aqui as oportunidades baseadas na economia circular no viés econômico. Nós vamos tratar as oportunidades vinculadas à economia circular no viés ambiental, no viés empresarial e no viés de cidadão, no viés como pessoa física mesmo. Então, nós vamos trazer, inclusive, números, indicadores que tratam e que especificam o porquê, o quanto a economia circular é importante para o desenvolvimento econômico, para a geração de renda, para o aumento do nível de emprego, para a redução dos efeitos climáticos, das emissões. Então, abordando esses 4 viés. Nós vamos iniciar falando do viés econômico. O viés econômico, as oportunidades relacionadas a esse viés estão basicamente atreladas a crescimento econômico, e esse crescimento econômico é medido pelo PIB dos países do mundo. E esse crescimento econômico, ele é gerado, ou essa oportunidade de se gerar crescimento econômico, ela advém de novos negócios, novas oportunidades de ações, de atividades relacionadas à economia circular, que vão complementar, que vão acrescentar no modelo atual, no modelo econômico atual que nós vivenciamos. E aí eu quero trazer alguns dados bem interessantes, porque a Fundação Ellen MacArthur fez algumas estimativas de benefícios que a economia circular pode trazer. Em relação ao crescimento econômico, nós estamos falando que para a União Europeia há uma previsão que há uma previsão que dentro da utilização do conceito de economia circular, o PIB mundial possa crescer 11% até 2030 e 15% e 27% até 2050. Sendo que no modelo atual que nós estamos, as estimativas de crescimento do PIB mundial são de 4% até 2030 e 15% até 2050. Então, nós temos aí, no curto prazo, uma oportunidade gigante de aumento do PIB a partir do desenvolvimento de atividades e negócios baseados no conceito da economia circular. E no longo prazo também nós temos essa oportunidade um pouco menor, vamos dizer assim, ela vai se equilibrar no longo prazo, mas ainda assim nós teríamos um ganho de
quase que 100% de crescimento econômico. Outro aspecto que está diretamente relacionado à oportunidade no âmbito econômico é a questão da redução de custos, da redução da utilização dos materiais, basicamente. Porque se reaproveita esses materiais no ciclo de vida dele, porque se utiliza o máximo da capacidade desses materiais na produção antes deles serem descartados, vamos assim dizer, né? E dentro dessa possibilidade de redução de custos, também foi-se mensurado esses valores, essas possíveis reduções relacionadas à economia circular. Então, quando nós falamos do segmento de produtos que têm um tempo de vida útil maior duração, nós estamos falando que a União Europeia, segundo dados aí da Fundação Ellen MacArthur, que a União Europeia tem a possibilidade de reduzir em até 630 bilhões de dólares os custos desses produtos, dessas atividades. Quando nós falamos dos custos dos bens de consumo que tem uma alta rotatividade, então que tem um ciclo de vida mais curto, como normalmente já, então nós estamos a Ellen MacArthur, a Fundação Ellen MacArthur estimou aí uma redução desses custos, um potencial de redução aí de 700 bilhões para a União Europeia. Dentro disso também, e aqui é algo que a gente citou como exemplo, a geração de energia limpa, a redução da quantidade de resíduos que são destinados para os aterros sanitários, como oportunidades e como alternativas para negócios que têm a economia circular, que trazem e que estão relacionados a esse conceito da economia circular. E aí a Fundação Ellen MacArthur também trouxe um dado de que no Reino Unido existe a possibilidade de uma redução de economia a partir desse conceito de que os produtos vão manter-se no ciclo de vida por mais tempo e a quantidade de resíduos destinados para os aterros será menor. Então a previsão é que o Reino Unido possa ter uma redução de custos com aterros sanitários, com a destinação dos resíduos para os aterros sanitários de 1,1 bilhão de dólares por ano. Então, e além disso, há oportunidade em relação à geração de receita vinculada a esses aterros sanitários, que seriam a geração de energia elétrica ou a geração de biogás a partir do biometano e também a geração de resíduos orgânicos que podem ser utilizados para a recuperação das áreas de terras. Então, se mensurou aí a redução no custo de destinação dos resíduos para aterros e eu ainda posso ter um ganho com um benefício econômico com a geração de receitas a partir da energia elétrica e dos resíduos orgânicos. E aqui em Chapecó, a gente tem um exemplo que o município está adotando algumas práticas relacionadas a buscando reduzir a quantidade de resíduos que será destinada para os aterros, práticas essas relacionadas a resíduos de vidro, que foi adquirida uma máquina, ela irá processar esses materiais, irá transformar em subprodutos que serão reutilizados no ciclo de vida e também em relação a resíduos de móveis, resíduos de
podas de árvores, que serão também trituradas e reutilizadas no processo. E esse é o caminho, essas são as alternativas que a economia circular, que é o conceito de economia circular, mas como um todo o conceito de sustentabilidade pode trazer para os governos, aqui falando de crescimento econômico mundial, para os governos locais, para os estados, para os países, buscando essas alternativas viáveis. Outro benefício dentro do atrelado ao crescimento econômico, ou outra oportunidade atrelada ao crescimento econômico mundial, está na questão do potencial de criação de empregos. Porque a partir do momento que eu desenvolvo novos modelos de negócios, a partir do momento que se atua em todo esse ciclo para se construir uma economia mais circular, obrigatoriamente haverá a geração de novos empregos e, consequentemente, o aumento de renda médio das famílias, que na sua cadeia aí vai impactar no ciclo de consumo, no aumento do PIB. É um ciclo contínuo de crescimento. E aqui também dá para trazer a questão da inovação, porque a necessidade de se construir, de se desenvolver produtos substitutos que vão atender a esse conceito da economia circular, que vão ter um ciclo de vida mais longo, que vão ter aí ou que vão ser pensados num formato que possa se facilitar a reciclagem desses produtos posteriormente, porque nós temos uma dificuldade muito grande de reciclar produtos que têm composições diferentes aí. Por exemplo, tem plástico, tem inox, tem o mesmo produto tem cobre, enfim, existe uma dificuldade para separar esses materiais no momento de se reciclar os produtos. Então, há necessidade de se desenvolver produtos, de se investir em inovações que vão minimizar essas dificuldades de reciclagem, que vão aumentar o ciclo de vida dos produtos, a vida útil desses produtos, e que também, se pensando aí na cadeia de logística reversa, que hoje é uma dificuldade muito grande para as empresas, relacionada a custo, relacionada a conscientização das pessoas de destinar esses materiais para ecopontos que posteriormente vão ser recolhidos. Então, é todo um contexto bem amplo. O Thiago está comentando aí que é um tema interessante. Realmente, Thiago, a gente gosta muito de falar sobre isso e está aberto aí para discutir esse tema mesmo, porque são muitas as oportunidades relacionadas ao conceito da economia circular, que na sua base também faz parte do conceito ESG para as empresas, do conceito de desenvolvimento sustentável. Então, são temas que estão todos atrelados aí a esse novo modelo de negócios, a esse novo modelo econômico que nós veremos no futuro. Nessa semana a gente estava numa empresa e o empresário, o gestor citou que a sustentabilidade, esse olhar para os aspectos ambientais, sociais, para o desenvolvimento econômico sustentável nos 3 pilares, no decorrer dos anos, será como a gente tratava a qualidade há um tempo atrás, né? As empresas, os governos que não estiverem preocupados com isso sofrerão
terão impactos negativos, sofrerão com esse conceito. Porque se nós pensarmos o conceito de qualidade total há um tempo atrás, isso não estava muito... Era um processo que vinha sendo construído. E assim me parece que é essa questão da sustentabilidade, da economia circular. Esse conceito precisa estar amarrado aos planos diretores e planos estratégicos das cidades. Com certeza, tudo parte das diretrizes, das políticas macros que os municípios, que as cidades possuem para aí se disseminar estratégias, se disseminar ações que vão ter um efeito positivo. Então, quando a gente fala do pilar econômico, da possibilidade de se inserir a economia circular e dessa oportunidade de crescimento econômico, isso tem todos esses aspectos vinculados. Com certeza, precisamos de uma política nacional para a economia circular. Apesar da gente já ter no Brasil, por exemplo, a lei de resíduos sólidos, né? Nós precisamos fomentar muito mais esse tema em todos os aspectos, né? Enquanto governo, enquanto pessoas, para que nós possamos aproveitar essas oportunidades mesmo, né? De reduzir o custo de envio de resíduos para aterros. E eu já visitei associações de catadores aqui no nosso município, já fiz trabalho em associações de catadores, já fiz trabalho em instituições que trabalham com a reciclagem de materiais, e quando a gente está no dia a dia, quando a gente vê isso, nós entendemos o quanto nós precisamos evoluir ainda. E aí, isso passa por todos esses caminhos que você comentou, né, Thiago? Amarrar planos diretores, criar planos estratégicos das cidades que vão contribuir, que vão passando pela conscientização das pessoas, criando ou facilitando esse processo de destinação dos resíduos. E aí, como eu comentei lá no início da nossa conversa, no dia 18 desse mês, nós temos o Dia Mundial da Limpeza. Então, é mais uma data para reforçar essa necessidade de evoluirmos nesse conceito da economia circular. Ainda falando agora sobre a segunda oportunidade que o conceito da economia circular traz, que são as oportunidades ambientais, que são as oportunidades relacionadas à preservação ambiental, aos benefícios ambientais. E uma estrutura... o Thiago comenta aqui: estou aqui atuando nessa construção em meio municipal. Parabéns, Thiago, pela sua atuação aí. Se nós pudermos contribuir de alguma forma, nós ficamos bem dispostos. Acho que eu gosto muito do conceito da sustentabilidade, da base da sustentabilidade, que ela traz uma evolução para todos. Ela é um conjunto. Juntar tantos atores não é algo fácil. Imagino que não seja fácil, não. E é justamente isso, né? São vários fatores que se precisa pensar, desde a questão da logística, desde a questão da conscientização, desde a questão do que será feito com esses resíduos, de quais se vai ser gerado se eu posso ter uma oportunidade de gerar uma renda a partir desses resíduos, né? Eu acho que vai vir muito forte agora, falando um pouco mais sobre essa questão da economia circular, da redução dos resíduos, vai vir muito forte oportunidades de negócios voltadas
a produção de energia elétrica, a produção de biogás em aterros sanitários, porque nós temos em discussão no Brasil uma medida, uma PL, né, que visa aí a implantação do mercado de crédito de carbono. Então, tudo isso vai fomentar para que os municípios, para que as empresas olhem para essas situações como uma oportunidade, olhem para esses problemas atuais, vamos dizer assim, como uma oportunidade. E aí busquem fazer esses investimentos que vão trazer um benefício futuro. E é algo que vem sendo muito discutido a nível mundial. Se nós falarmos em União Europeia, nós já temos uma legislação de crédito de carbono há 15, 20 anos estabelecida e nós estamos discutindo isso hoje no Brasil. Então, é um conjunto de ações que precisam ser desenvolvidas, algumas já dado seu pontapé inicial e outras ainda que precisam ser realizadas, e realmente é uma construção e entre erros e acertos também, vamos assim dizer, né? E o Brasil também, quando se fala da produção de biogás, por exemplo, a partir de aterros sanitários, o Brasil tem parceria com o Reino Unido para trazer o conhecimento que eles têm lá, devido a esse tempo que eles já estão utilizando, que eles já estão um pouco mais avançados do que nós, né, nesses aspectos de redução de resíduos, de geração de energia elétrica, de biogás, por exemplo, a partir dos aterros. Então, o conceito de economia circular, ele tem no âmbito mundial, ele tem esses dois viés, né, da questão da redução dos resíduos gerados e pelo aumento da vida útil e recolocação no ciclo de vida, e também na questão de criar receitas, criar oportunidades aí de novos produtos. E aí agora, falando um pouco mais da segunda oportunidade relacionada à economia circular, que é vinculada à questão ambiental, nós temos aí a redução das emissões de gás carbônico como consequência dessa mudança de produção. Então, estima-se aí que segundo a Fundação Ellen MacArthur, né, que com a utilização, que com a implantação da economia circular como modelo econômico, estima-se aí uma redução de até 48% das emissões até 2030 e de até 83% até 2050. Então, se nós pensarmos que os países assumiram aí um compromisso de reduzir as suas emissões, inclusive o Brasil, de reduzir, se não me engano, em 30% até 2030. Então, a economia circular é um dos caminhos para nós atingirmos esses compromissos assumidos aí em relação à redução das emissões. Então, esse seria um benefício ambiental gerado a partir da economia circular. Outra questão é a melhor utilização dos materiais, né? Porque, de novo, eu vou utilizar eles o maior tempo possível, e aí nós falamos em novos modelos de negócios, né? Na live anterior a gente comentou que se não me engano, 92% do tempo os veículos ficam parados e não ficam rodando na União Europeia. E aí quando a gente fala de melhor utilização dos materiais, é melhor aproveitamento deles como um todo mesmo. Então aí, inclusive, vão surgir modelos econômicos, principalmente relacionados à alocação de bens,
e as pessoas também estão procurando muito mais isso, né? Em vez de comprar, locar alguns bens, isso vai fazer com que a gente utilize melhor esses materiais, esses itens. E isso vai gerar aí uma redução no consumo de materiais finitos, de materiais primários, que assim nós falamos, segundo Ellen MacArthur, de até 32% até 2030 e 53% até 2050. Então, é tudo uma consequência da melhor utilização, do aumento do ciclo de vida, da reciclagem desses produtos, da recolocação dos itens, dos materiais no mercado a partir da reciclagem. Isso vai reduzir a necessidade de extrair recursos e depois destinar para aterros, né? Gerando resíduos. Outra oportunidade ambiental também é a questão da melhoria da produtividade e do uso do solo. E quando nós falamos aí a questão da oportunidade de utilizar os resíduos orgânicos destinados para aterros sanitários como fertilizantes para recuperação das áreas do solo devido à degradação, nós estamos falando aí, de novo, com base em indicadores da Fundação Ellen MacArthur, de que em nível mundial, hoje, o custo da degradação do solo, da terra, ele é de 40 bilhões de dólares anualmente. Então, são números que preocupam um pouco, e aí a gente percebe que existem oportunidades que a gente poderia utilizar esses resíduos orgânicos como fertilizantes, reduzindo aí a utilização de fertilizantes químicos, se adotado o conceito de economia circular na base da economia como um todo, poderia se reduzir em até 2,7 vezes o consumo de fertilizantes químicos, substituindo-se por fertilizantes orgânicos, e isso, consequentemente, iria reduzir o consumo desses fertilizantes. E por fim, também como oportunidade ambiental, a questão da redução das externalidades, a questão da redução das emissões, da preocupação com as mudanças climáticas. Então, todo esse contexto traria aí uma redução da preocupação e também dos impactos, principalmente relacionados às mudanças climáticas. O terceiro viés que nós queremos tratar aqui em relação à economia circular, às oportunidades da economia circular, é relacionado às empresas. E aí, quais são as oportunidades que as empresas possuem voltadas a esse conceito? A primeira delas é a questão de novas oportunidades de negócios, de novos modelos de negócios. E aí eu já citei um exemplo anteriormente, que é a possibilidade de se, ao invés de vender os produtos, locar os produtos. E aí a Fundação Ellen MacArthur inclusive traz um dado muito interessante, que é fazendo um comparativo, ao invés de se vender máquinas de lavar roupas, se locar máquinas de lavar roupas. Isso geraria uma lucratividade muito maior para as empresas e geraria aí, isso falando de 1/3 aproximadamente, e geraria aí uma redução do custo para o consumidor proporcional ao tempo de vida útil, ao ciclo de vida das máquinas de lavar, geraria aí uma redução de custos para o consumidor. Então, esse é um modelo de negócio que é muito forte, que eu acho que nós, enquanto consumidores, também estamos buscando cada vez mais esse tipo de modelo de negócio, esse
esse tipo de, em vez de comprar o produto local, o serviço, buscar mais por serviços ao invés de produtos, né? Outra questão e outra oportunidade está muito relacionada à questão da reciclagem dos produtos, de se construir a logística reversa, de se reutilizar esses produtos. E aí, quando nós falamos, por exemplo, de roupas, dar uma nova destinação, as roupas que estão em boa qualidade, vender como roupas de reuso. Esses são mercados que têm um custo mais baixo e que têm oportunidades muito grandes de geração de receita. E aí, no Reino Unido, somente com a venda de reuso de roupas coletadas atualmente, seria possível gerar uma receita de 1.975 dólares de roupas de reuso aí. Então, são oportunidades que a inovação dos produtos, que a necessidade da logística reversa são oportunidades que as empresas precisam ver, precisam perceber e começar a aplicar hoje, né? Eu gostei muito de um exemplo também, eu gosto muito de um exemplo de que nós estamos nós enquanto empresas, as empresas elas dirigem os gestores gerenciam, estão dentro do Titanic. E virar o Titanic não é de um dia para o outro. Eu preciso fazer um movimento hoje para ter um efeito positivo daqui a um ano. Então, é nesse sentido que as empresas precisam olhar, precisam iniciar pequenas práticas e ações hoje para que lá no final, quando daqui a um ano eu tenha esses efeitos positivos. Assim como o Titanic, né? Se eu ver o iceberg, se eu estiver vendo o iceberg, mas pensar tá longe esse iceberg e não fizer nada, eu vou chegar lá e vou bater, né? Então eu preciso fazer um movimento diário, um movimento pequeno, mas que vai mudar a rota do barco para se atingir esse conceito da economia circular, da sustentabilidade como um todo. Outro benefício para as empresas é a questão da redução da volatilidade e maior segurança de suprimentos, e as empresas sentiram isso muito forte, essa questão da falta de matéria-prima, da falta de insumos, sentiram isso muito forte na pandemia. E agora a gente tem uma discussão e ouve muito se falar, está se falando muito em relação devido às mudanças climáticas, né? Devido à seca, principalmente aqui no Brasil, a questão da dificuldade, da falta de insumos para a produção de proteínas no Brasil. Então, a nossa região, que é a região sul aqui do Brasil, está sofrendo muito com essa falta de matéria-prima para ser utilizada na produção de proteínas. Então, isso também é reflexo, nesse caso, é um reflexo muito vinculado à questão das mudanças climáticas e que nós vamos ver cada vez mais daqui para frente, se nós não conseguirmos minimizar esse impacto ambiental. Então, uma vez que se adota esse conceito da economia circular, que se vira o leme do barco, né? Se vira o leme do Titanic, eu vou se direciona para outro caminho, eu vou estar pensando lá no futuro na redução das mudanças climáticas, na redução e, consequentemente, na menor volatilidade do mercado e numa segurança dos
insumos, dos materiais que são utilizados no meu processo produtivo. E também um dos benefícios é a maior proximidade. Uma das oportunidades é buscar estar mais próximo do cliente. Porque quando nós falamos de modelos de negócios voltados para a prestação de serviços, eu preciso estar próximo do meu cliente, eu preciso entender qual que é realmente a demanda dele, eu preciso entregar o melhor serviço para que esse cliente seja fidelizado. O Thiago comentou aqui, mudar os processos é a revolução da vez. Realmente, né? E assim como no âmbito municipal, relacionado à questão de se implantar a economia circular, as empresas também sentem essas dificuldades. Muitas vezes elas não sabem nem por onde começar, o que fazer, o que é importante, de que forma conscientizar, de que forma mudar a cultura. Então, e para se mudar os processos, para se construir essa revolução, é necessário mudar a cultura das pessoas, é necessário mudar a forma de pensar, porque somente quando nós estivermos todo mundo remando para o mesmo lado, né, é que oportunidades, é que percepções, novos produtos, novos serviços vão ser desenvolvidos. Então, dentro das empresas, isso consequentemente vai gerar inovação dentro das empresas, né? Se mudar os processos é a revolução da vez, está muito relacionado à questão da inovação. E a inovação não é somente quando a gente fala de inovação disruptiva, construir uma máquina que não existe no mundo, né? A inovação está dentro dos processos. A inovação, ela pode ser uma melhoria dentro da minha empresa que eu tenha visto sendo realizada em outro local e que aqui ainda não tinha sido implementada e que eu posso trazer isso para dentro e melhorar o meu processo como consequência. É uma melhoria num produto, é uma melhoria numa máquina, que isso vai gerar um benefício em relação a maior produtividade para a empresa ou mesmo em relação a menores custos de resíduos, enfim, todo esse contexto voltado à sustentabilidade. E por fim, nós queremos falar das oportunidades para os cidadãos. Quais as oportunidades que a economia circular pode trazer e traz para nós enquanto pessoas físicas, para nós enquanto cidadãos, né? E aí, todos nós somos cidadãos, todos nós somos pessoas físicas, né? Então, isso cabe para nós observarmos. Enquanto cidadãos, um dos benefícios é a possibilidade de novos empregos, de aumentar a renda a partir do crescimento, vinculado aí ao crescimento econômico, que é a primeira oportunidade da economia circular, então vinculada aí ao crescimento do PIB, vinculada aí aos novos modelos de negócios que vão surgir, que estão surgindo, modelos de prestação de serviço, por exemplo, demandam muito mais, eles não são robotizados, né? Demandam muito mais do trabalho, da mão de obra, do serviço das pessoas, e demandam também aí um serviço mais especializado. E isso acarreta aí na maior remuneração para esses trabalhadores, para esses colaboradores como um todo. Outra questão é a maior utilidade dos produtos que são adquiridos. Então, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo produtos que têm um tempo de vida, um ciclo de vida mais longo, e se busca desenvolver produtos para atender realmente a demanda do cliente,
para atender realmente a demanda do consumidor, eu vou estar desenvolvendo esses produtos de forma personalizada e eu vou estar atendendo não seria nem exigências, mas as expectativas do consumidor, do cidadão, em relação àquele produto que, consequentemente, ele vai utilizar mais e ele vai manter por mais tempo ativo aí sem descartar esse produto. E aí também isso está vinculado à redução da obsolescência desses produtos, porque a partir do momento que eu utilizo mais, que ele é um produto mais personalizado, que realmente atende a minha demanda, que realmente atende a minha expectativa, eu com certeza vou utilizar por mais tempo e novamente é um ciclo, né? A partir do momento que eu utilizo por mais tempo esses produtos, esses itens, menor é a destinação de resíduos para aterros, menor é o custo para o governo, para as instituições municipais e estaduais de destinar esses resíduos para os aterros e menor é o impacto ambiental. Então, nós trouxemos aqui esses quatro viés de oportunidades vinculadas à economia circular, mas eles se complementam como um todo, porque eles estão interligados, né? Assim como a gente viu que o aumento do PIB, consequentemente, vai gerar um aumento da receita para os cidadãos, para a população. Isso também, a questão da redução dos custos com os materiais pela maior utilização deles no ciclo de vida vai gerar aí um benefício ambiental vinculado a menores emissões. Então, é um contexto geral, no âmbito geral, em que se observa todos os fatores interligados e em que se impacta governos, empresas, meio ambiente e cidadãos, né? Então, a economia circular traz todas essas oportunidades que a gente viu aqui e tem esse foco de dissociar o desenvolvimento econômico da utilização de recursos finitos, de materiais finitos e, consequentemente, mudar, criar modelos econômicos para as empresas, para os governos, com um olhar que aborda o pilar ambiental da sustentabilidade, que aborda o pilar econômico e que tem um impacto positivo na sociedade aí em relação à geração de renda e, consequentemente, a todos os outros aspectos sociais. Era isso que... É isso aí, o Thiago comentou, muito bom, temos que pôr em prática agora. É isso aí, né? Precisamos fazer esse movimento para colocar tudo isso em prática. Thiago, agradeço pelas suas contribuições aqui na nossa discussão de hoje, na nossa conversa de hoje, né? Eu fico à disposição, assim como para os demais, se vocês quiserem material, se vocês quiserem trocar uma ideia, a gente está aí para contribuir nesse movimento, para contribuir nesse plano de ação, buscando se construir negócios mais sustentáveis, negócios que tenham essa base da economia circular e buscando se construir um mundo mais sustentável. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Nós encerramos e agradecemos muito a participação de vocês. Até mais!